Vambora! Senhoras e senhores, bom dia! Boa tarde, né? Ou boa noite. Dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Espero que seja bom dia, daí é ao vivo, né, pessoal? Mas independente o dia, a hora e o lugar que você estiver ouvindo esse podcast, saiba que esse é o podcast talvez um dos mais importantes que existe no mundo, porque estamos falando de verdades, princípios e palavra milenar, palavra que já sobreviveu gerações. Esse é o Bíblia na Mesa, seu podcast devocional diário, nas terças e sextas-feiras, e também na quarta-feira, obviamente, o Bíblia na Sobremesa, que é um episódio especial junto com Murilo Fontana e Lucas Alves, que você vai ouvir biografias e histórias inspiradoras com princípios elementares para uma vida extraordinária. E no Bíblia na Mesa é sempre uma promessa de uma palavra fresca, transformadora. O evangelho puro, sem agrotóxicos, sem filtros, sem mais, como ele sempre foi. E obviamente que isso para alguns é cheiro de vida e para outros cheiro de morte, como já está escrito que seria. A palavra de Deus, ela é cheiro, perfume para alguns, de vida e cheiro de morte para outros. Por isso que a palavra, ela sempre ela gera reações naquilo que está sendo, por quem está sendo ouvido, né? E eu sou muito grato porque tanto no Instagram quanto no YouTube, a Bíblia na Mesa, ela tem cumprido o seu papel de gerar reações. Você transborda do que você está cheio, e à medida que você escuta, o que está cheio transborda de você. E a gente tem gente que ama, tem gente que não ama e tem gente que não conhece ainda, e por isso eu digo para você, entre no nosso canal do YouTube, se inscreva, seja parte dessa comunidade e perceba o quanto escutar o Bíblia na Mesa vai te levar para um destino extraordinário de vida abundante, vida plena. Nós não temos a perspectiva de te levar para o céu com essa palavra, mas é trazer o céu para a tua vida, trazer o céu na terra, viver na terra assim como nós vivemos no céu. Já é possível, essa é a proposta dessa manhã. Então, hoje eu estou aqui com a pessoa mais importante na terra para mim. Nossa! Claro, depois da minha mãe, claro, né? Estou aqui por causa dela. Mas ela que ela tá no Brasil. Está mais jovem, ficando mais velha. A Aline, no seu primeiro podcast aos 37 anos de idade. Uau! Como é que foi teu aniversário? Palmas aí pra mim? Ah, pessoal? Palmas. Obrigado. Como é que foi o teu... Como é que foi teu aniversário? Foi muito bom. É. Foi uma experiência boa. A gente foi para São Paulo no bate-volta, na verdade, ver o lançamento de um livro de uma amiga nossa, a Fran. A Fran. De Umorama, e foi muito bom prestigiar. Fran e Jefferson, obrigado, viu, Fran e Jefferson? Foi muito gostoso. Sim, muito bom prestigiar os avanços das pessoas, né? As coragens que elas têm na vida de escrever livros, né? Então, acredito que foi uma falando em livros, boa. Eu tenho um aqui, ó. A Fran, ela escreveu um livro parecido com esse. Ela e 27 autores escreveram o livro A Força da Fé. E eu, com 30 autores, nós escrevemos Quick Wins. Uau. Vitórias rápidas. Aprendizados para colocar em ação e alcançar resultados imediatos. Ó, tem um pausa pro cafezinho, pessoal. Nossa! Já aproveitando os comerciais, o cafezinho é um oferecimento do Barista Café. Barista Raiuts. @Barista Café Curitiba. A nossa cafeteria aqui nos estúdios da CHF. Não sei se eu gosto de cheirar mais café ou tomar mais café. Os dois é muito bom. Só que tem que ter descafeinado para a Aline. Pessoal. E aqui, pessoal, eu tenho Eu e 30... É um livro de mentes mestres, onde nós, com 30 profissionais, nós escrevemos. Todos praticamente acima dos 40, na casa dos 40 anos, escreveram a lição mais importante de vida em pelo menos 30 capítulos, onde você pode ler um por dia. Vale muito a pena, os melhores em um só lugar. Então, você que escolheu tua foto ali? Você... Não, acho que alguém escolheu. Poxa, a gente não tem nem direito de escolher a foto. E você pode colocar ali, ó, www.epicvalley.club e fazer parte de uma comunidade vibrante de homens e mulheres que estão na indústria, estão nas empresas, estão escrevendo livros, lançando conhecimento, falando sobre mudanças do mercado. Aqui tem professores da Conquer, tem alto executivo
empresas como Boticário e assim por diante. E tem eu, né? Também tem eu. Empresário do Vitimarzu. Empresário das 4 crianças lá em casa. CEO da Aline. E, enfim. CEO. O André Giroldo, que vocês bem conhecem aqui, já da mesa, muito bom. Então, R$ 129,90, faça sua reserva comigo. Nós temos ainda alguns exemplares, ou você vai na Amazon e você pode ter o seu livro também na versão digital. Tudo isso estava combinado, assim, para esse merchan aí? E falando em merchan, pessoal, se você quer ser um patrocinador desse programa, nós estamos recebendo patrocinadores. Talvez podia ter uma plaquinha aqui com a sua empresa. Nossa! Né? E aí você nos patrocina de uma maneira que a gente consegue melhorar ainda todo o nosso estúdio, né? A gente quer improve, a gente quer melhorar ainda mais tudo isso aqui. Mas sem muitas delongas, Aline, obrigado pela tua presença. Nós estamos prontos para receber a imutável, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. E eu quero declarar sobre tua vida, você jamais será o mesmo. Abre teu coração. Se você puder, nos próximos minutos, seta a sua mente na frequência de uma palavra de um espírito que é vivo. Amém. A palavra é espírito e vida. E aonde ela te encontrar nesse dia, tenha certeza que você será nutrido, você será fortalecido. E, obviamente, sempre deixe seu comentário, escreva conosco, coloque seu testemunho nos comentários. Nós amamos ouvir testemunhos e com certeza vai ser uma honra poder ouvir o seu testemunho também. Então, com vocês, senhoras e senhores, Bíblia na Mesa com Aline Rakudits. Uau, bom dia! Muito bom estar aqui novamente com vocês. Hoje do outro lado da mesa, né? Semana passada eu estava daquele lado, hoje eu estou aqui podendo compartilhar uma palavra. E o tema dessa palavra dessa manhã é o poder da dor. Esses dias eu estava refletindo sobre as coisas do Brasil, as coisas do mundo. E no final das contas, até as pessoas que têm atitudes más, elas têm uma justificativa interna muito boa para isso. Afinal, você sabe aquilo que é certo e errado, independentemente se você conhece a Jesus ou não. Esse senso de certo e errado ele está em comum na mente das pessoas, né? Então, eu fiquei pensando que todas as pessoas más, elas encontram um motivo bom para justificar a atitude que elas têm. E essa frase do poder da dor é justamente isso. Se você for olhar atrás de cada pessoa que não conheceu a Jesus como alguém que cura as suas dores, ela vai justificar, inclusive a maldade, como uma forma de dizer, não, eu faço isso e isso se justifica por causa da minha dor. Então a dor, ela tem um poder muito forte e ela tem um poder muito destruidor, assim como ela pode ter um poder muito poderoso na sua vida. E se você não conseguir mudar essa chave, a dor ela pode se tornar um monstro na sua vida, ela pode tornar das mais diversas formas. As nossas dores, já dizia o nosso amigo Cris Batiston, deveriam nos levar a Deus, né? Ele tinha uma música que falava assim: nossas dores nos trazem a ti. E aí é muito bonito de se cantar isso, mas a gente precisa ter a consciência séria do que acontece quando as nossas dores elas não encontram esse lugar, que é encontrar os pés de Jesus e receber a cura daquilo. Então, por exemplo, né, nós temos governantes hoje que são totalmente corruptos, isso não é novidade. E pode ter certeza que dentro dele existe uma frase assim: não, porque eu já fui pobre e agora por causa dessa pobreza que eu sofri, por causa dessa tragédia que foi na minha casa, hoje eu posso usufruir de um governo e eu posso roubar, eu posso superfaturar alguns valores, eu posso ter das diversas atitudes na minha vida, e isso é justificável. Por quê? Porque eu fui pobre um dia, né? Então, o fato de você sofrer algo na sua vida não te dá autoridade nem a justificativa de você ter um comportamento persuasivo, de você ter um comportamento mau. E a Bíblia ela nos
adverte a isso. E achei bem interessante que eu nunca tinha lido esse texto em Isaías 21:3, que diz assim: pelo que os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderaram de mim, como as de uma parturiente. Ele está falando de uma dor de parto, né? Como uma mulher que está em trabalho de parto. 21:3. E aí ele diz assim: contorço-me de dores. E aí olha o que ele diz: e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. Aqui esse texto ele nos dá 3 consequências daquilo que a dor consegue fazer na nossa vida. Ela consegue bloquear os nossos ouvidos, ou seja, a forma como que nós ouvimos é abalada. Nós nos desanimamos por causa da dor. A dor ela consegue tirar todo o fortalecimento da sua vida, toda a força da sua vida. A dor consegue te desanimar a esse nível de desfalecimento. E a dor ela consegue fazer você ter a sua visão deturpada, você não consegue mais ver. E espiritualmente falando é mais fácil do que fisicamente, né? Porque você vê pessoas com muitas dores, elas continuam vendo, continuam falando, continuam ouvindo, né? Isso se acontece no âmbito espiritual, se você pode dizer assim, um âmbito que você não consegue enxergar, né? Eu não consigo, o Cal tá com muita dor, olha, ele não tá enxergando, não. É algo que acontece nas nossas sensibilidades, nossa capacidade sensitiva da vida. Então, nossas capacidades básicas, elas estão sendo atingidas. E quando eu olho para aquilo que acontece no mundo, ao invés de eu me assustar, que muitas vezes era o caso, né? Com as coisas que eu vejo que é um grito que o mundo tem da dor que eles não acharam lugar e não acharam uma solução para a dor. Né? Então, por exemplo, até onde a dor da rejeição ela consegue levar você, né? Então você tem uma dor de rejeição, você não teve um pai ou você teve um pai que te abandonou, que te deixou. Se você não souber o que fazer com essa dor, se você não souber aonde essa dor precisa ir, o que eu posso fazer com ela, ela pode trazer uma configuração monstruosa na sua vida, ela pode inclusive se mutar, ou seja, ela se muta a tal ponto, ela tem uma mutação a tal ponto que você nem consegue identificar de onde isso vem. Né? Então a dor ela tem um poder na nossa vida de transfigurar a nossa vida. Porque as nossas sensibilidades mais básicas elas são atingidas. Então você não vê mais, você não ouve mais e você está desfalecido. E aí você vê uma geração que ela precisa desesperadamente mudar o estereótipo. Agora, né, a gente tem casos de crianças que querem ser bichos e entram em universidades, né, com uma coleira. E aí você olha aquilo e fala assim, da onde que surgiu essa situação? O que faz uma pessoa se transfigurar dessa forma? E a palavra que eu tenho para essa geração é que a dor ela é capaz de fazer a tal mutação na nossa geração, onde nós nem nos reconhecemos mais como gente, como pessoas criadas, amadas, planejadas por um Deus perfeito. E essa realidade, a dor, ela te joga para longe dessa realidade. A dor, ela consegue fazer você ser aquilo que você nunca quis. E aí você fica tão desesperado e pensa, onde que eu cheguei nisso? Como que eu cheguei nisso? Então, no fundo, eu gosto do podcast do Chico Preus, um amigo nosso, que ele diz, né? No fundo, eu sou um religioso em recuperação. E no fundo, também, nós somos pessoas que querem enxergar o mundo não a partir da nossa dor, do nosso machucado, né? Então, assim como eu sou... Com certeza, se você conheceu a religião, você é um religioso em recuperação, ou seja, você saiu da religião e quer conhecer esse reino de relacionamento que o Pai nos deu e não um sistema religioso sem vida, só de normas. Mas você provavelmente também é uma pessoa que quer enxergar o mundo não mais a partir da sua dor, mas você quer... enxergar o mundo a partir da cura que você teve em cima da sua dor.
né? Por exemplo, nós temos muitas pessoas que têm iniciativas muito boas. Agora eu vou abrir uma igreja e agora ela vai ser assim, porque ali onde eu fui, ali onde eu participei era muito dolorido, eles eram opressores, eles eram maus. Só que aí você está abrindo uma igreja não a partir de uma cura que você teve, mas a partir de uma dor que você não resolveu, e provavelmente tudo aquilo que você toca a partir disso, ela não traz cura. Então, o perigo das nossas dores é que, mesmo que você queira agora trazer uma solução para a sua dor, se você não foi curado, o teu ministério, a tua empresa, a sua família, ela vai ter muitos band-aids, né? Mas ela não vai ter a oportunidade de dizer assim, eu fui curado. A Bíblia diz que, em Hebreus 12:15, ela fala sobre algo que contamina. Então, eu vejo que a dor, ela é... Por que ela é tão poderosa? Porque ela tem a fase da dor, que você foi decepcionado, alguém te traiu. Mas o que acontece a partir da dor? A nossa perspectiva, como eu já falei, a nossa visão é afetada, o nosso ouvido é afetado, a nossa força é afetada. E aí o que acontece? Nós encaminhamos para a fase da amargura. E em Hebreus 12:15 diz, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando, ou seja, que nenhuma amargura, quando o fruto da amargura brote e cause o quê? Perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, a dor, além dela fazer mal para você, para sua perspectiva, para aquilo que vai nascer de você, ela ainda pode, a partir da amargura que a dor traz, contaminar muitos. Então, a gente se torna um agente contaminador de perturbação. É isso que Hebreus 12:15 diz. Então, daí você pergunta assim para mim, Aline, então, como é que eu saio disso? O que eu preciso fazer com a minha dor? Você precisa entender que a dor, no reino de Deus, ela é totalmente ressignificada. A partir do momento que você conheceu Jesus, a Bíblia diz em Hebreus que Jesus, olha só que lindo esse texto aqui que eu amo, que a gente leu semana passada, em Hebreus 5:8 diz que, embora sendo filho, falando sobre Jesus Cristo, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Aí você olha assim, poxa, Jesus, ele precisava aprender alguma coisa, ele não era Deus. E aí ele diz, não, que porque ele se colocou nesse lugar de aprendizado, pelas coisas que ele sofreu, ele aprendeu. Então, no reino de Deus, a dor, ela sempre traz um ensino. A dor, ela sempre traz algo valioso por trás. Quando você não conhecia esse reino de Deus, no mundo, ele não faz isso com a sua dor. No mundo, você precisa justificar a sua dor precisa virar uma bandeira, a sua dor precisa virar um protesto, a sua dor, ela precisa virar, né, agora nós não somos desse partido, agora somos do outro partido, porque a dor, ela fora do reino, ela é separatista. Mas a dor, no reino de Deus, ela aperfeiçoa, né? Então, ele continua dizendo no texto que, tendo sido aperfeiçoado, então Jesus, por aquilo que sofreu, ele pela obediência, ele foi aperfeiçoado. Ou seja, nunca mais, eu e você, como filhos de Deus, nós temos a pretensão de entender que a dor, ela é uma dor por si só, que ela não carrega nada de bom, que ela é para te destruir, que ela é para te amargurar, que ela é para te paralisar. Não, no reino de Deus, a dor, ela te traz ensino e ela te faz avançar. Isso precisa estar muito claro. Porque aí você, primeiro, não vai desprezar a dor. Não é você chegar e falar assim, não, coitadinho, não foi tão ruim assim ficar sem pai. Não é você desprezar a dor, mas você entender que por trás de cada dor existe uma cura poderosa, existe um ensinamento poderoso que vai te aperfeiçoar e que vai fazer você desfrutar de algo mais poderoso e mais profundo. Assim como Jesus abriu o caminho para nós, quando ele obedeceu, sofreu e foi aperfeiçoado, assim também nós não temos mais a desculpa. Então, a gente precisa entender e discernir a dor. A gente precisa discernir a dor. A dor, ela é tão forte, porque eu brinco assim que é atrás da dor que se escondem os nossos maiores orgulhos, né? Porque ali, quando você está numa discussão entre casal, e aí o marido, ele cita justamente ali onde você foi machucado, o que você faz? Você cancela tudo aquilo que vem, você rejeita tudo que o marido está falando, você já não escuta mais, você já não vê mais, porque a dor
A dor, ela grita. A dor, eu digo assim que a dor, ela é aquela pessoa que está gritando na sala e você está tentando dizer algo bom para ela, mas porque ela não para de gritar, aquilo não entra nela e não tem o efeito que precisa ter. Então, a gente precisa discernir a dor. E na história de Lázaro, ali está acontecendo toda a questão com Lázaro, né? E eles vão dar notícia para Jesus que Lázaro está partindo, né? E daí diz em João 11, 2-3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amamos. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte. O que Jesus está fazendo? Jesus está discernindo a enfermidade. Jesus está dizendo, isso está acontecendo com Lázaro, mas o objetivo dessa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então ele está dizendo que a nossa enfermidade, a enfermidade que Lázaro estava sofrendo, a dor que ele estava sofrendo, né? Que geralmente a morte ali envolve dor, né? A pessoa fica doente, a pessoa tem sintomas, e ele diz que o objetivo dela era glorificar a Deus. Então, o nosso reino é um reino que ressignifica as dores e encontra o propósito delas. Então, quando você diz assim, agora eu conheço Jesus, agora nada dói, agora tudo é perfeito, não é que isso não é mentira, mas nós convertemos isso a Cristo e por causa de Cristo isso é verdade. Então, as nossas dores convertidas em Cristo, quando nós discernimos a dor e nós vemos não é para a morte, todo o princípio de dor no reino de Deus, ele não é para a morte. Não faz sentido, por quê? Porque Jesus venceu a morte, nos deu a eternidade. Então, as nossas dores, elas não são para a morte. A gente consegue pegar um texto específico para Lázaro, né? E consegue fazer uma visão macro e dizer, não, as nossas dores não são para a morte. E isso é muito importante. Porque você tem por trás de tudo isso agora um pai de amor, um pai que ressignifica. E a dor, então, não constrói mais um caráter de monstro na nossa geração, mas ao contrário. Eu queria ler um texto bem grande com vocês, mas eu creio que fica para uma próxima, para eu aprofundar. Mas discernir a dor é muito importante. E uma das pessoas que eu queria frisar, que fez isso muito bem, foi Davi. Davi, ele comete crimes ali bem claros, né? Ele dorme com a esposa de outro oficial, depois ele vai matar esse oficial e parece um filme de terror. E aí chega um profeta. E esse profeta, ele vem exortar. Ele vem exortar, mas ele não vem exortando diretamente. Ele vem contando uma historinha. E no meio dessa historinha, Davi fica bravo e diz assim que esse homem merece morrer. Quem é essa pessoa dessa história aqui? Que cometeu tal atrocidade, que cometeu tal erro, ele merece morrer. E aí Natan diz assim, tu és esse homem. Né? Então ele conta uma historinha e Davi, então ele se identifica. Opa, sou eu. Nem se identifica, né? Foi o profeta que deu essa dica. E muitas pessoas conseguem interpretar Davi como um homem mau nessa situação. Mas a verdade olha só que interessante. Davi, ele tinha um julgamento externo, ou seja, ele conseguia discernir uma situação externa facilmente. Não, esse cara aqui está sendo injusto. Ele merece morrer. E Natan diz assim, não, esse cara é você. Aí você pensa, meu Deus. Aí você pensa assim, nossa, Davi estava sendo mal. Olha que ele realmente, se você vê bem o comportamento dele, ele realmente não estava tendo esse discernimento. Então, ali, Davi tinha uma oportunidade incrível de assumir uma dor. Primeiro, você é o rei. Segundo, vem alguém dar de dedo em você. E a atitude desse homem mostra que ele sabia discernir e lidar com esses sentimentos. Ele sabia aonde colocar a dor dele. Então, ele não rebateu. E aí, a atitude dele, depois que
esse profeta diz, você fez isso, você desprezou isso, você matou aquilo, você fez isso, por causa disso eu vou suscitar mal sobre você e blá, blá, blá. Você pensa assim, meu Deus, vai virar uma dor isso aí, vai virar um furúnculo, vai virar um negócio que agora nós temos um rei que além de fazer tudo o que ele faz, agora ele está ofendido e dor, e isso pode trazer um estrago enorme. Ao contrário de tudo isso, Davi diz a Natã, pequei contra o Senhor, ponto. Pequei contra o Senhor, ponto. Aí você vê que Davi, ele tinha um relacionamento tão bom, tão puro com Deus, que mesmo numa situação louca, numa situação onde ele estava errado, numa situação onde ele podia ser julgado, enfim, de todas as formas, ele tem uma resposta, ele diz, pequei contra o Senhor. E aí você vê muitas pessoas, quando elas são pegas em flagra, a gente tem várias oportunidades assim, né? Como pessoas que estão à frente de várias pessoas, que se relacionam com várias pessoas. As pessoas, elas dizem assim, eu pequei, mas... que é mais ou menos Adão e Eva, né, lá. Não, foi a mulher que você me deu, foi... E ali, as nossas justificativas, elas são sinais de que nós não curamos nossas dores. Porque quando você é uma pessoa curada, mesmo quando você enfrenta algo difícil, mesmo quando você tem uma situação difícil, você não se justifica. Assim como Davi, você diz, eu pequei contra o Senhor. Ele não falou assim, mas foi porque a mulher apareceu, porque eu estava de férias, porque eu não estava... Ele diz, pequei contra o Senhor, ponto. Isso me chamou muita atenção porque ele está discernindo ali. E isso é um coração puro no meio de um caos. Você consegue ter um coração puro no meio de um caos, inclusive quando o seu nome está envolvido, inclusive quando a sua reputação está envolvida, o seu reinado está envolvido, tudo está em jogo. Você consegue ter um coração puro quando você entende onde é o lugar da sua dor. Que a sua dor, ela não se transforma em justificativa, ela não cresce como um monstro, ela não se transforma em amargura, ela não se transforma em ira. Ao contrário, ele diz, pequei contra o Senhor. E a resposta de Natã é, também o Senhor te perdoou, o teu pecado, não morrerás. E aí ele diz consequências que ele ia ter que colher por essa atitude. Mas olha só o que aconteceu com Davi depois disso tudo. Buscou a Davi a Deus pela criança, jejuou Davi. Vindo, passou a noite e ficou prostrado em terra. Então, eu vejo que Davi, ele era essa pessoa disposta a tratar a dor como ela deveria ser tratada, né? E hoje, como a gente tem uma geração que tem rápido acesso ao Instagram, rápido acesso à fala, rápido acesso à resposta, né? Praticamente é algo imediato, você escuta um videozinho, você já tem milhões de comentários embaixo, é porque a gente perdeu esse discernimento de onde colocar as nossas dores, onde colocar as dores dos outros. E o lugar mais seguro na terra para a sua dor é aos pés de Jesus, né? Porque ali você encontra a cura. Então, não se assuste com o mundo, com as gritarias do mundo, porque tudo isso é uma dor que não encontrou cura. E aí o que Jesus diz? Jesus, ele afirma que levou as nossas dores. Interessante que esse texto não fala só sobre o pecado, ele diz que Jesus, ele levou as nossas enfermidades, ele carregou as nossas enfermidades e as nossas dores. Deixa eu achar o texto aqui certinho para vocês. Eu acho interessante que ele podia ter dito outra coisa, né? Que ele carregou... Onde está esse texto, amor? 53. Isso. 53:4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aí você pergunta, por que ele fez isso? Né? Porque você vê o que acontece com uma geração que não entende que ele levou isso sobre ele, fica carregando, não é curada, e aí você vê as deformidades nas nossas vidas, nas nossas relações, tudo porque a dor não encontrou a cura. Então Jesus, ele fez esse casamento onde existe a vitória sobre as dores do mundo, né? Porque a dor, ela sempre seria uma justificativa plausível, mas quando Jesus então te entrega a cura, ele está dizendo, ei, isso aí está resolvido? Venha falar comigo, venha falar comigo. Então, eu quero te dizer que a sua dor, ela tem um lugar seguro em Jesus e que ele vai curar a sua dor. E a partir dali, tudo que você fizer, empreender, as suas relações, elas não são mais com um band-aid, né? Elas são curadas, elas são fechadas, né?
cicatrizes, mas elas são fechadas, elas não contaminam mais, elas não têm poder de afetar como você vê, como você fala, como você sente. E isso é um desafio para nós, que já sofremos, já vimos, e isso falando para mim primeiramente, né? Algo que Deus falou comigo também, né? Então a minha perspectiva não é mais justificável pelas minhas dores, porque Jesus veio curar elas, né? Então é zerado. Então, um relacionamento frustrado que você teve, Deus tem algo zerado para você. E daí você fala, como que eu vou ser isso? Você vai ser puro igual Davi. Davi, ele não projetou a dor dele. Ele escutou muita coisa ruim. Ele falou que a morte estaria presente na descendência dele ali. Se você for ler o texto, ele diz assim, tomarei tuas mulheres à tua própria vista e darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz desse sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então ele está dizendo literalmente consequências daquilo que ia acontecer, mas isso não afetou. Davi, mesmo assim, ele foi lá e se ajoelhou, jejuou e creu que Deus podia curar a filha que veio a falecer. Então as nossas dores não justificam nossas perspectivas, porque Jesus, ele nos deu esse lugar de cura. Então, que isso seja a sua realidade, né? A dor, ela não é um cachorro louco que quer morder todo mundo na sua vida. A dor, ela é controlada e colocada aos pés de Jesus e ela recebe a cura. E a partir disso, você consegue viver uma vida plena. E a dor, ela não te paralisa mais, mas ela te ensina, ela te fortifica, ela te aperfeiçoa. Amém. Obrigado por essa palavra. Afinal, quais foram os dias mais doloridos da tua vida? Você já teve dia de dor? Porque você tem essa cara de Barbie aí. Quem olha você com teus 4 filhos pensa que é só flores. Como é que... Não. Qual foi o dia mais dolorido da tua vida? Você lembra? Eu sou uma pessoa que é muito ligada a relacionamento de pessoas. Sempre amei muitas pessoas. E então... tudo que se dizem em relação a elas me ofende. Por quê? Porque eu amo elas demais. Então, teve dias onde eu me senti... Teve um projeto que nasceu a partir de nós, né? Inclusive, dei um nome para esse projeto e um dia eu estava assistindo a TV lá e estava dizendo, os meus amigos dizendo, como que começou aquele projeto. Eu pensei, nossa, mas não foi assim que começou. E sabe que quando você realmente valoriza as pessoas e você diz que ama elas, você entende que elas estão acima dos erros e as falhas delas. Mas esses foram os dias difíceis para mim, porque quando envolve um vizinho é uma coisa, mas quando envolve um amigo pessoal teu de 15 anos de relacionamento, aí isso já começa a dar uma abalada, porque no fundo você acredita que você tem parte nisso. Daí você pensa assim, onde foi que eu errei? Aí você quer mudar toda a forma que você se relaciona, porque se a minha amizade, o fruto dela deu nessa dor, você pensa assim, peraí, onde foi que eu errei? E no fundo, quando você tem um relacionamento, não cabe só a você a dor. Então as dores, elas são... mesmo que você... né, eu digo assim que eu fui criada com um pai que faleceu quando eu tinha 2 anos, e tudo que as pessoas querem com uma criança de 2 anos que não tem pai é fazer ela não sentir dor. Então as pessoas queriam me livrar das dores. Então eu não aprendi a lidar com as dores porque as pessoas queriam me privar dela. Só que a dor, ela amadurece, a dor aperfeiçoa. Então não é porque eu sofri a dor que agora eu preciso... que isso justifica agora a forma com que eu vou me relacionar. Ou eu digo, eu não vou mais me relacionar. Porque eu já sei de onde vem a dor. A dor, ela vem das amizades. As dores, elas vêm dos relacionamentos. E aí esses dias teve num culto aqui dos alunos da Escola do Alto, eles estavam fazendo uma dinâmica, e uma das palavras que foi, alguém ama árvore aqui? E aí pensei assim, deve ter alguém que ama, né? Fiquei bem quietinha, porque eu amo árvores, né? Que Deus fala através de árvores e tal. Daí eu levantei a mão, assim, né? E daí ela falou assim, eu vejo que você formou uma casca grossa
E por quê? E tem essa casca grossa de uma árvore. E daí ela falou, daí você até falou assim, é verdade, lá criou casca. Mas eu vejo que a casca, na verdade, de uma árvore, ela pode ou te impedir de sentir as coisas, então você se protege, ou ela tá protegendo a seiva, então não é que você deixa de relacionar. Então eu vi dessas duas perspectivas. Tá dizendo sobre as minhas dores, que eu quero muitas vezes proteger, mas ao mesmo tempo a gente quer proteger a mensagem que tá dentro de nós. Isso. Não é a minha vida que eu quero proteger, porque a minha mensagem precisa chegar pra frente. Eu vou perecer, assim, né? Eu sou eterno, mas eu vou ser passageiro aqui, nesse mundo. Mas a mensagem precisa chegar adiante. Então, a dor, ela não pode deixar a mensagem paralisada dentro da gente. E isso precisa ser muito claro, porque a hora que eu paraliso, a mensagem paralisa, porque a mensagem está dentro de alguém. Ela está dentro de alguém. E aí essa palavra foi para mim. Então eu comecei a refletir sobre isso. Enfim. Você tem medo da dor? Não. Hoje em dia, eu entendi isso, né? Por exemplo, eu tive uma sobrinha que ela faleceu. Ela foi para Jesus com 5 anos. Foi uma dor que causou... Inclusive, estou fazendo um livro sobre isso. Sobre a dor. Então, por que eu não tenho mais medo? Porque depois que eu passei por um período onde eu fui parar no hospital por causa de sentimento de pânico. Tinha 6 horas da tarde, sempre um sentimento de tristeza. Não vinha mais sentido na vida depois que ela foi para Jesus. Eu não tinha mais a alegria que eu sempre tive, que depois comecei a questionar tudo isso. Mas eu vi que tinha uma revelação através disso. E a vida que eu recebi através dessa dor, ela é incomparável. Né? Então hoje eu consigo ter compaixão, olhar para alguém, ajudar alguém, porque eu sei que é sentir isso. Então esse medo da dor, ela foi resolvida, né, dentro de mim. Está pronto para sentir dor, então? Acredito que não. Eu tô pronta para ressignificar ela. Então eu tenho as ferramentas para ressignificar ela. Eu acredito que a gente nunca tá pronto, porque a gente não sabe o nosso amanhã, a Bíblia diz, né? Então a gente não sabe o que vai vir, mas eu sei que eu tenho ferramentas. A dor tem 2 origens. Ou é uma dor provocada, onde você trouxe sobre si a dor, ou uma dor afetada, onde você foi afetado por uma dor que não foi culpa tua. Eu acredito que esse é um grande dilema da vida de um crente. E eu acho que a dor da dor é quando você descobre que você está sofrendo uma dor que você provocou. Porque quando é uma dor que fugiu do teu controle... Dor alheia. Tipo assim, aquela dor, teus pais se divorciaram. Cara, não foi culpa tua. Mas a criança acha que foi. Isso, mas é mais fácil, eu acredito que é mais fácil dela assimilar que não foi culpa dela. Tipo, cara, é uma dor que talvez ali tenha o ponto da injustiça que daí tem que ser tratado. Mas é diferente você fumar 20 anos e terminar com câncer de pulmão do que você nunca ter tomado Coca-Cola e morrido de problema cardíaco igual o Dr. Verde. Diabetes. Tipo assim, o Dr. Verde era um médico cardiologista muito conhecido aqui, inclusive ficou conhecido no Brasil, e era um cara extremamente cuidadoso, entusiasta da vida de qualidade. E um dia lá com 50 e poucos anos, simplesmente morreu por problema cardíaco, né? É uma dor que foge do controle, não foi provocado, né? Uma dor que é provocado, parece que é mais fácil de você, tipo, cara, é isso aí, foi minha decisão lá atrás. Se conformar. E aí a gente precisa entender que a dor, ela tem 2 poderes, ou de destruir ou de regenerar. Os homens mais fortes da história foram homens que sofreram dores e que depois disso, a dor, ela foi o combustível da revolução, ela foi combustível da transformação. Eu conheci um pastor chamado Oséias, do Centro Evangelístico lá do Rio de Janeiro, e esse cara talvez passou uma das dores mais traumáticas que o ser humano pode ter. Esse cara, nos seus 18, 20 anos, estava no final de um culto. Aí no final do culto eles tinham um estacionamento onde os carros ficavam um atrás do outro. Então eles iam para o estacionamento
e ficavam esperando ali, conversando, os irmãos saindo fora para conseguir chegar a vez de pegar o carro. E de repente um carro desgovernado atropela ele e o pai dele. Dentro do estacionamento? Dentro do estacionamento. Nossa. Esse cara, ele teve uma pane no motor ali, não sabe se ele colocou a marcha errada, ninguém sabe até hoje. E de repente ele foi arremessado e o pai dele ficou debaixo do carro e terminou morto na frente dele no final de um culto no estacionamento da igreja. E pasme, o cara que atropelou era o pastor da igreja. E ele também era pastor? Não. O pai era só um diácono. E aí pense Só um diácono, viu? Pense a dor do cara. Tô brincando. Pense a dor do cara. Tipo assim, como assim? Como assim? Não tava na balada, não tava na festa, não tava na cocaína, não tava no tráfico, não tava em lugar nenhum. Tava onde os religiosos supostamente dizem que é o lugar mais santo da terra, né? Nos altares, nos átrios, né? Tudo bobagem isso aí. Mas estava lá no prédio da igreja, né? No Antigo Testamento tinha esse lugar, né? Isso, no Antigo Testamento. No Novo, eu sou esse lugar, né? Você é esse lugar. E aí, olha que interessante. Esse pastor hoje, ele é pastor por causa disso. Ele conseguiu associar que o pastor que ele se tornou é fruto da dor que ele sofreu. Olha só. Ele que provavelmente nunca teria passado na cabeça dele, né? O pai dele tinha uma indústria, ele trabalhou na indústria, ele, no final a indústria passou aperto financeiro, porque daí o patrão da empresa morreu, ninguém esperava, do nada, tem que assumir tudo. E aí aqui eu quero concluir, em cima do teu pensamento hoje, é que o batismo de sofrimento é uma glória do Evangelho. A dor, ela precisa ser mais encarada como um privilégio do que uma punição. Por quê? Porque a dor que você sente é a imunidade que você recebeu. Jesus falou, no mundo tereis aflições. No mundo você vai ter dor. No mundo você vai enfrentar um diagnóstico. No mundo você vai ter o dia que o sol não aparece. No mundo você vai passar por vale de sombra da morte. Mas ele diz, mas tem de bom ânimo. Essa palavra ânimo significa coragem. É a mesma palavra que ele diz para Pedro quando ele diz, Pedro, coragem. É a mesma palavra que ele são mais de 20 vezes que aparece na Bíblia quando ele diz coragem, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. E essa é a palavra que eu quero profetizar na tua vida hoje, por dia difícil. Você vai escutar uma voz atrás de você dizendo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Não perca o ânimo. Não desista. Porque a Aline, ela falou 3 coisas que afetam o sofrimento e a dor. Afeta teu senso de discernimento no ouvido, teu senso de leitura de realidade, e aí a gente sabe que na dor todas as realidades elas têm uma miopia social, você enxerga tudo distorcido, você não consegue mais ser fiel ao que realmente é a realidade. E terceiramente fica confusa. Esse texto aqui de Isaías diz que a mente fica confusa. Confusão mental é um efeito da dor. Você que tem um marido maluco em casa, uma esposa doida em casa, procure saber se não foi a dor que levou teu marido, tua esposa, teu filho, teu sócio numa confusão mental. A psicologia, ela diz que fortes emoções interferem nos pensamentos. Quando nós estamos debaixo de um trauma, a palavra trauma é uma forte emoção, uma descarga emocional. Isso interfere no pensamento. E um cara com pensamento confuso, é injusto você esperar dele sanidade. É injusto você esperar dele um resultado que é contrário à confusão mental. Então um cara que está em confusão mental não se bate, você se compreende. Quando você compreende, você se responsabiliza. Pessoas em confusão mental, elas precisam ser encaradas como doentes. Doentes. Calma, mas você está dizendo que então ele ficou louco, ela ficou louca. Não, ela está debaixo de dor. Enfermo. Enfermo. Doente parece mais um estigma, né? Mas é enfermo. E essa enfermidade, ela precisa ser compreendida, não atacada. Porque se teu marido chega em casa hoje com um diagnóstico de câncer,
Você não vai dar uma surra nele, chamar o pastor e falar, pastor, pelo amor de Deus, olha o jeito dele aqui, ó. Tá com câncer essa praga aqui. Não. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai pôr tudo à venda para fazer esse tratamento. Você vai pôr tudo. Ontem conheci um cara que ele gastou o patrimônio inteiro dele para ficar 93 dias com a filha dele na UTI, porque ela teve um AVC. No auge dos seus 20 anos, ela teve um AVC. Ficou estrábica, perdeu o senso de espaço, teve que abandonar a arquitetura que ela fazia, não reconhecia pai, não reconhecia mãe, teve que aprender a falar, teve que aprender a andar, teve que aprender a ler e escrever de novo com 20 anos. E esse cara, ele torrou tudo que ele tinha granjeado em 20 anos de serviço, de trabalho. Fez tudo particular. E por que quando a gente vem com alguém que está emocionalmente doente, está com confusão mental, está debaixo de uma dor, de um trauma emocional, a gente ataca. Primeiro, o que é igual aquela situação na Bíblia, né? Quem que pecou, né? Ou a pessoa pergunta, onde eu errei? Não é uma frase de um pai que está querendo ajudar um filho, né? É alguém desesperado por um... E aí quando a gente casa, a gente promete na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E a gente esquece que todo matrimônio, ele pode engripar. Ele pode ter febre. É uma gripadinha. Todo casamento, ele é uma biologia viva. E a gripe não anula o casamento, né? Isso, a gripe se trata. Isso. Né? A herpes, a lepra, casamentos leprosos, precisam ser tratados, não amaldiçoados. E é engraçado, né? Quando alguém tem a questão de separação no casamento, claro, não em questões extremas, né? Que a gente sabe que tem essas coisas de, enfim, de bater essas coisas. Mas assim, a questão de que você olhar sobre a terra e você vê um casamento que deu certo, se você vê um casamento que você acredita que deu certo, você vai ver que ela superou aquilo que você não superou e daí você se divorciou. Né? Eles acham assim, não, aquele casal, ele é muito especial. Ele sim foi Deus que uniu, ele sim... Mas se você for ver, eles superaram tudo aquilo que você dá desculpa para se divorciar. Exato. Então, no fundo, Deus, ele é tão justo que não tem desmedida no reino de Deus. A medida que você passa é a medida que Deus diz que vai te dar força para superar. Existem 6 batismos, pelo menos, que a Bíblia relata. Batismo na água, batismo no fogo, batismo no Espírito, batismo no corpo, batismo no sofrimento e batismo de arrependimento. E nós, crentes, nós precisamos experimentar o batismo de sofrimento. Busque e ore sobre isso. Batismo de sofrimento é a imunidade à dor. Jesus tinha batismo de sofrimento. Por isso sofrer não ofendia Jesus. Um batismo de sofrimento é você estar com uma capacidade sobrenatural de não sofrer o sofrimento. O sofrimento não te ofende. E ele te aperfeiçoa a tal ponto que você se sente maduro daí, né? E essa é a glória do evangelho, onde o não crente vai falar assim, mas como que você aguenta? Porque essa é a diferença de quem nasceu de novo e quem não nasceu. Só que no dia mau, no dia do sofrimento, a gente está reagindo igual o homem sem Deus. E ali a gente só descobre que não tinha Deus na equação. Não conseguiu aplicar ele na nossa realidade. Isso, na realidade. Porque Deus, ele não é o Deus do dia bom. No dia bom você não precisa de Deus. Deus é o Deus do dia difícil, do dia mau. E ele diz, eu estou lá com você. Então, o fim da dor, ou pode ser a ofensa, ou pode ser o futuro. A ofensa te mantém no passado, né? Porque o fim da dor, se você se fechar, se amargurar, se rancorar, ficar na ofensa. A ofensa é uma âncora de passado. Você não avança na tua vida. Conheci a história de uma mulher que ela sepultou o marido dela num tratamento de câncer. Hoje, nos seus altos de 80 e poucos anos, recentemente, ela encerrou 3 anos de luto e um dia ela marcou o dia, a hora e o local. E ela foi lá na praia, passou uma semana sozinha na praia, comemorando o luto dela, falando, a partir de hoje, acabou aqui. Hoje essa mulher, 80 e poucos anos, está escrevendo livro. E ela conseguiu virar a página
do câncer, virar a página do luto, que ela falou, naquele dia eu decidi abandonar o meu passado. E a dor, nossa, ela não fala a respeito da nossa identidade mais, né? Porque como a gente é uma nova criação, a gente é filho de Deus, a dor, ela não está dizendo aquilo que você não é. Tanto que quando, né, toda a perspectiva de Deus com Davi, esse relacionamento exemplar que Davi tinha com o Senhor, depois que Davi diz que ele pecou contra o Senhor, rapidamente ele responde, Natan diz, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Uhum. E aí ele pensa assim, então o problema não é comigo. E daí Deus ele fala, mas posto que com isso, com aquilo que aconteceu, você deu motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. É engraçado porque o motivo da dor é porque a gente começa a dizer que a dor é a nossa identidade. Então a gente está se dizendo assim, a minha dor é tão grande que eu fiz alguma coisa que daí o próprio Deus não está me perdoando e agora... E no fundo agora ele está dizendo, não, Deus também te perdoou. Ele falou direto ali para ele. Ele falou, eu pequei contra o Senhor. Ele falou, Deus também te perdoou. Mas, porque isso afetou outras coisas, agora aquilo precisa de uma correção por causa dos efeitos colaterais. Então, uma das coisas que a gente faz também é a gente que dá a medida para a dor. A gente que diz, eu estou sofrendo isso, então eu sou um mau pai, eu não tenho direito a casamento, eu vou me divorciar. Justificando que Deus está dando essa sentença. Não é nem Deus que está muitas vezes dizendo as nossas consequências, a gente quer dar as nossas próprias consequências de tão bom que a gente é. A gente quer dizer, inclusive, a consequência da nossa dor. Por quê? Porque a gente perdeu a pureza de estar no lugar onde a gente confia em Deus a tal ponto que a gente sabe, Deus não vai ser injusto. Eu me arrependo, né? Que às vezes a dor tem a ver com arrependimento, tem a ver com a nossa postura, mas não queira se dar o seu próprio julgamento também. Porque aí mostra que a gente está orgulhoso. É aquela pessoa que ela não confessa o pecado dela, ela é pega lá em alguma coisa que ela fez. Em flagra. E ela fica braba que as outras pessoas estão falando o que ela fez. E pensa assim, você não está entendendo o que está acontecendo? Ela não está nem aí com Jesus, com a palavra, com o coração dela, já está brava que alguém está falando dela. Que alguém está sabendo. Ué, isso aí é o de menos. O mais importante é o que o Senhor diz, o que Ele está dizendo para você. E o que Ele vai dar como tua cura. Aquilo que é o procedimento que Ele vai ter na sua vida, que vai ser único e vai ser poderoso. Amém. Muito bem. Estamos avançados com o tempo. Quero agradecer a participação de todos. Muito. Já rompeu o nosso tempo aqui. Talvez numa próxima oportunidade você podia falar sobre a arte de ressignificar suas dores. Uau. É isso aí. Porque a pergunta que talvez você está terminando esse podcast fazendo na tua cabeça é: Deus então provoca a dor pra gente? Deus ele faz a gente sentir dor? Não. Deus ele inclusive usa toda a dor a teu favor. Ele ressignifica, ele dá sentido às dores. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Toda dor ganha um sentido. E aí com sentido dói menos, né? Porque você acha sentido e fala amém, glória a Deus por isso. Né? As nossas dores nos vestem de autoridade, né? Outra questão de ressignificador, você é do tamanho da dor que você sentiu. Então quando você sente e supera uma dor, ninguém é maior do que você naquilo. Terceiro, a dor traz consciência. Uma pessoa em dor, ela normalmente está mais sã do que todos os outros que estão distraídos. A Bíblia diz, é melhor a casa onde há luto do que onde há festa. Por quê? Está dizendo que é melhor você estar no lugar de dor do que no lugar de alegria. Por quê? Por uma questão de consciência. A dor, ela nos mantém na consciência, né? Quanto mais consciente... Por quê? Quanto mais dor eu sinto, mais eu lembro do que eu não posso, do que eu podia antes, do que eu conseguia fazer antes e agora eu não posso. Então é bom quando você tem essa consciência antes da dor, né? Onde você não perde a consciência. Então quero convidar vocês a orarem. Feche seus olhos onde você estiver. Quero convidar a Aline a orar com a gente. E se você tem uma dor nessa manhã, eu tenho certeza que numa sexta-feira como essa, Deus ele quer pegar a sua dor e Ele quer
dar sentido a essa dor. Obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada porque a gente tem oportunidade de sempre aprender mais com o Senhor, sempre desvendar os teus mistérios, não só para nós, mas para aqueles que nos cercam. E nessa manhã eu quero pedir para você pensar se alguma atitude na sua vida ela é um sintoma de uma dor que tomou forma que não precisava. E eu declaro que você reconhece isso. Nem todas as nossas atitudes boas, elas são reflexo de uma cura. Às vezes elas são uma rebeldia de uma dor. E nessa manhã nós queremos ressignificar, Pai, inclusive nossas atitudes saudáveis e boas, que elas sejam reflexos de um coração saudável e bom, e que não seja algo reacionário a alguma ofensa, a alguma dor. Nós queremos avançar como igreja, uma igreja que é curada, uma igreja que é saudável, uma igreja que tem uma perspectiva curada, que não funciona a partir da dor. Obrigada, Jesus, porque você foi aperfeiçoado através dos sofrimentos, e se você foi, nós também podemos. Então nós nos declaramos abertos para aperfeiçoamento. Nós somos aqueles que somos imitadores de Cristo, e nós queremos imitar a sua atitude, Jesus, de aprender, de um coração de aprendizado, e nós desvendamos, desmascaramos todo orgulho que se esconde por trás das nossas dores, e declaramos que temos um ambiente seguro. Amém. Declaramos que você tem um amigo que você pode compartilhar. Declaramos que você tem uma comunidade saudável onde você pode ressignificar todas as coisas, porque Cristo tem esse poder, né? Porque Ele fez e foi possível, Ele nos confiou esse mesmo poder. E eu declaro esse poder ativo na sua vida. Eu declaro que os teus olhos vão enxergar, os teus ouvidos vão ouvir, e você não vai estar mais desfalecido, mas você vai estar fortalecido pela alegria que está proposta para você através desse reino. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Compartilhe esse episódio, principalmente para pessoas que você sabe que estão passando por dores, por dias difíceis. E isso pode ser uma cura, isso pode mudar a história delas. E se inscreva no nosso canal, obviamente, nos siga nas redes sociais. Estamos em todas as plataformas digitais. E deixe seu comentário. Queremos saber como é que foi a sua experiência nesse episódio. Deus abençoe vocês. Até terça-feira que vem, pessoal. Até, pessoal. Valeu.